campanha da Fraternidade 2012 está mobilizando os cristãos de todo o Brasil para que mais pessoas tenham direito à saúde. Então nós convidamos uma pessoa que tem bastante experiência com esse tema, é o promotor público em São Paulo. Ele veio conversar com a gente sobre os direitos que as pessoas têm à saúde e ele é professor de Direito também, Vidal Serrano Júnior. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, né? Estar aqui falando no Espaço Vida sobre um tema tão importante que é o direito à saúde e que neste ano está recebendo um impulso bastante significativo, que é exatamente a abordagem dele pela campanha da Fraternidade. Agora, o direito à saúde, professor, faz parte dos direitos sociais. Como é que a gente pode compreender de forma mais clara que direitos sociais são esses? É relativamente fácil de entender. O que acontece? Quer dizer, direitos fundamentais, ou direitos humanos fundamentais, são aqueles cujo objetivo consiste na proteção da dignidade humana. Dignidade humana, vamos dizer assim, é o predicado que faz do ser humano o único ser dotado de valor não relativo. E essa proteção da dignidade humana tem diversas facetas. Tem uma faceta, por exemplo, de liberdade, de você garantir a autonomia, a deliberação da pessoa, né? A autodeterminação. Isso acontece com a liberdade de opinião, com a liberdade de religião, com a liberdade de locomoção. Uma outra faceta de proteção da dignidade humana é a proteção do mínimo material que todo ser humano precisa. E aí, quer dizer, a Constituição, no marco dos direitos fundamentais, coloca os direitos sociais, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à moradia, dentre outros. Então, o direito é garantido a todas as pessoas? O direito é garantido, ele consta do artigo 6º da Constituição Federal, no marco dos direitos fundamentais. Depois, a própria Constituição, do artigo 196 até o 200, discrimina de maneira bastante detalhada como é que o direito à saúde é garantido. Além disso, nós temos ainda leis ordinárias, vamos dizer assim, leis infraconstitucionais, que definem também como se organiza e como deve ser arquitetado o direito à saúde. Nesse sentido, duas leis são especialmente importantes. A Lei 8.080/90, que é chamada da Lei Orgânica da Saúde, e depois a 8.142/90, que, vamos dizer assim, regula a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Então, se uma pessoa, um cidadão, né, considerando esses artigos que o senhor mencionou agora, se sentir de alguma forma desfavorecido num atendimento, né, vai lá procurar um atendimento público e não é atendido, a doença piora por questão de falta de atendimento, essa pessoa pode acionar, então, o Estado? Não, sem dúvida alguma. Quer dizer, quando você fala em direitos fundamentais, você fala em proteção da dignidade, né? E tudo que protege a dignidade, ele tem uma importância prospectiva, uma importância ampliada em termos jurídicos. E a nossa Constituição, quer dizer, garantiu o direito à saúde como um direito de cada pessoa. Então está lá, quer dizer, de maneira bastante clara no artigo 196 da Constituição. Quer dizer, o direito à saúde é um direito de todos e constitui um dever do Estado. Então note, quer dizer, de um lado, se atribuiu a cada indivíduo o direito à saúde. E ao quer Estado? Dizer, e de outro lado, o dever ao Estado. Mais do que isso, o próprio artigo 196, quer dizer, logo depois, ele afirma que esse direito à saúde, ele é garantido mediante acesso universal e igualitário. Quando se fala nesta característica da universalidade, nesse acesso universal, se fala o quê? Se fala o seguinte, quer dizer, qualquer ser humano, só por ser humano, tem direito de acesso à saúde. Então não importa se ele é contribuinte da Previdência, se ele pode pagar, se ele não pode pagar. Ele tem o direito de ser atendido pelos equipamentos públicos, quer dizer, diante de uma situação qualquer de infortúnio. Então, quer dizer, é importante notar, quer dizer, né, que aqui não se fala, quer dizer, em aspecto contributivo, em pagamento ou em aspecto censitário. Ao contrário, quer dizer, qualquer pessoa tem o direito, quer dizer, que ao mesmo tempo foi atribuído como um dever do Estado. Então, se por acaso, quer dizer, o Estado não responde adequadamente a essas demandas de saúde, isso gera, quer dizer, a perspectiva aí de reclamação, inclusive em nível judicial, né? É importante notar, quer dizer, que de uns 10 anos para cá, tem havido uma proliferação muito grande de ações judiciais nessa matéria. Imagino que sim, né? Há 2 anos atrás, só contra o Estado de São Paulo havia cerca de 25 mil ações. Nossa, muitas, Fora hein? contra todos os municípios e fora contra a União, só no Estado de São Paulo. E fora os demais estados do Distrito Federal. Isso vem revelando o quê? Que as pessoas vão tomando consciência da existência do direito. Conhecimento, né? Vão conhecendo a existência do direito e diante da falta de resposta, às vezes, do poder público, da falta de resposta do Estado, do município, da União em relação a esse direito, elas passam a reclamar em juízo. Isso é muito importante, quer dizer, porque na verdade você vai quase que espremendo assim, o poder público, contingenciando o Estado à adoção de medidas tendentes à solução dessa questão. Se você for verificar, do ponto de vista histórico, isso é muito importante. A primeira ação judicial reclamando o direito à saúde aconteceu na década de 80 aqui no Brasil,
foi gerida por uma organização não governamental em relação a um portador de HIV. Quer dizer, e o que acontece? Naquele momento, quer dizer, houve uma resistência grande da máquina pública em atender aquela demanda. Os meios de comunicação ficaram contra também as demandas nessa matéria. Mas, na verdade, quer dizer, como começaram a sobrevir condenações judiciais, o Estado toda hora era condenado, tem que atender esse paciente, tem que atender aquele. O Estado se reorganizou. O Estado se reorganizou, achou que era mais barato organizar a política pública e depois de organizada a política pública, o Brasil virou referência mundial em matéria de tratamento ao HIV. Isso Mas, mesmo. repito, graças a instâncias da sociedade civil que soube reivindicar de maneira adequada o seu direito. Alguns pagaram aí a dor, né, o preço, e outros vieram depois e conseguiram ver valer os seus direitos. Aí tem a questão da prevenção, né, que é uma coisa que eu sempre penso, né, e me preocupo bastante, quer dizer, quanto mais o Estado prevenir, né, quanto mais o Estado cuidar das pessoas para que elas não adoeçam, menor vai ser o custo que ele vai ter, né? Sem dúvida alguma. Aliás, um pouco mais para frente, quer dizer, quando a Constituição fala da extensão do direito à saúde, quando fala da integralidade, né, ela fala que deve haver prioridade para atividades preventivas. Evidente, quer dizer, que essas atividades preventivas têm um sentido bastante amplo. Quer dizer, atividade preventiva é questão sanitária, atividade preventiva é vacinação, atividade preventiva é alimentação adequada. E também do ponto de vista da economia em saúde, quer dizer, é muito mais barato, como você apontou, você prevenir do que remediar depois, né? É verdade. Mas um dos aspectos também que nós notamos, assim, trabalhando nessa área há muitos anos, é que muitas vezes há uma insuficiência de recursos financeiros para a saúde, também por conta de uma desorganização do próprio Estado, que não sabe programar adequadamente as atividades que ele deve desenvolver nessa matéria. Aonde eu devo colocar o dinheiro? Quer dizer, teria que falar com os especialistas mesmo, né? As pessoas que estão relacionadas com essa área médica, que conhecem e sabem onde está faltando mesmo o dinheiro, né? Quando o senhor fala na Constituição, fala da integralidade, né? Desse integral, o que a gente deve entender como integral? É relativamente simples. O que acontece? A primeira coisa, quer dizer, entender o que é saúde, né? E esse conceito, ele é costumeiramente extraído do preâmbulo do pacto que criou a Organização Mundial de Saúde. E no preâmbulo desse pacto está escrito que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, quer dizer, o completo estado, né, de bem-estar físico, mental e social. Ora, quer dizer, ao mesmo tempo, o artigo 198, inciso 2 da Constituição Federal, ele preconiza que o dever do Estado para com a saúde é um dever de assistência integral. Então, como é que se entende essa integralidade, como é que se entende esta assistência integral? Ora, assistência integral quer dizer, dar assistência para que a pessoa tenha um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Logo, quer dizer, o que está dentro desse conceito de assistência integral? Tudo o que seja necessário a isso. Quer dizer, prevenção, então, vacinas, etc. Quer dizer, recuperação da pessoa, atendimento hospitalar, internações, consultas. Temos ainda aí assistência farmacêutica, medicamentos, outros insumos que sejam necessários ao bem-estar, um eventual equipamento. Por exemplo, eu me lembro de uma ação que eu ajuizei como promotor dessa área há alguns anos atrás, reclamando equipamentos respiratórios para crianças que tinham distrofia muscular progressiva. É um equipamento externo, quer dizer, mas está dentro desse conceito e essa ação, inclusive, inicialmente foi acolhida. Uma eventual prótese para um portador de deficiência, tudo isso está dentro desse conceito de assistência integral. Então, a nossa Constituição foi bastante ampla na garantia desse direito. O que falta ainda é efetividade, vamos dizer assim, é tirar a lei do livro e colocar na realidade. E esse trânsito entre o livro e a realidade se dá pela reivindicação, não só judicial, né? Pela prática, pela mobilização das pessoas, pela indignação diante da ausência do serviço efetivo. E a gente constata também que quando a questão da saúde se relaciona com grupos que têm maior potencial reivindicativo, quer dizer, a questão se materializa melhor. Mais rapidamente. Mais rapidamente, mais adequadamente. Então, é importante que haja reivindicação, mobilização em todos os sentidos, inclusive judicialmente. Em todos os segmentos, em todas as classes sociais, não se esqueça. Você tem direito à saúde, a gente continua aqui conversando com o professor, né? Ele é um mestre aí, um promotor público, e está bastante relacionado com essa questão dos direitos à saúde. O professor Vidal Serrano Júnior, a gente continua no próximo bloco falando sobre o seu direito à saúde. Eu volto já.